Bom, chegamos ao final da nossa trilha do livro em torno de Sócrates e o nascimento da filosofia. Nossa proposta aqui nesse encontro é tratar aquilo que Mortimer Adler chamou de leitura sintópica. Se você caiu aqui de paraquedas, não sabe sequer quem é Mortimer Adler, eu queria explicar para você em breves linhas em que consistem os 4 níveis de leitura que ele propôs no seu famoso livro Como Ler Livros. Esses 4 níveis de leitura, eles idealmente são usados por qualquer pessoa que se dedique à leitura. Primeiro nível de leitura, ele chama de leitura elementar. Na verdade, nem seria tanto um nível de leitura. A leitura elementar é basicamente a capacidade que geralmente nós temos, os alfabetizados têm, de decodificar as letras, ler as frases e compreender a mensagem. É a leitura que nós usamos no dia a dia, para ler cardápio, para ler placa de trânsito, para mandar mensagem no WhatsApp. Enfim, a gente imagina que grande parte das pessoas tem a leitura elementar num grau razoável. Se você quiser fazer um teste para perceber que não é tão fácil assim, que nem todos nós conseguimos ler tudo aquilo que se nos propõe, sugiro que você, por exemplo, pegue um canto da Divina Comédia, o primeiro canto do Inferno, por exemplo. Tente ler ali os tercetos e dizer para você mesmo o que Dante está falando. Olha, eu nem estou falando de você decodificar símbolos, alusões, eu estou dizendo para você dizer o que ele está falando. E você percebe que nem sempre é fácil. E não só porque é uma linguagem poética, não só porque o tradutor se esmerou por manter ali o ritmo, por manter as sílabas poéticas. O que eu estou dizendo é que a leitura de literatura imaginativa, de poesia, por exemplo, e de qualquer livro técnico, enfim, a leitura exigente, ela demonstra que a leitura elementar nem sempre é somente ser alfabetizado, mas é a leitura que indica que você é capaz de ler na sua língua materna. O segundo nível de leitura é a leitura inspecional. Essa leitura, ela serve a alguns propósitos, é uma leitura instrumental, ela serve basicamente para você selecionar os livros que você vai ler, os livros que você vai investigar mais a fundo. Ela tem um papel também no 4º nível de leitura, leitura sintópica. Essa leitura, Mortimer Adler diz que é a melhor leitura que você faz de um livro num tempo muito pequeno. Então você está na livraria, você tem ali 5 minutos para decidir que livro você vai levar. Então você vai olhar o índice, vai olhar a capa, vai olhar a contracapa, vai ler a introdução, passar os olhos, entender qual é a proposta do autor. Enfim, é você inspecionar de fato o livro e entender se ele serve aos seus propósitos naquele momento. Muitas vezes essa leitura é suficiente para você captar a mensagem do livro e isso naquele momento para você basta. O terceiro nível de leitura, nós trabalhamos aqui com as 3 obras de Platão, nós nos inspiramos nesse nível de leitura, é a leitura analítica. O Adler diz que essa leitura é a melhor leitura que você pode fazer de um livro num tempo indefinido. Isso quer dizer que você pode ficar com um livro só, sei lá, 1 ano, 2 anos, se for o caso, para exaurir aquilo que o livro tem a entregar para você. Então existem uma série de regras que ele propõe para você captar a estrutura do livro, a unidade do livro, a relação entre as partes. A gente se inspirou nesse nível de leitura para ler as 3 obras aqui. E por fim, quero tratar aqui com vocês hoje como inspiração, né, no 4º grau de leitura, que é a leitura sintópica. Se trata aí de você girar em torno de um tema específico e arrecadar, fazer aí uma coleção de autores que tratam desse mesmo tema e tentar cruzar as perspectivas que esses autores têm sobre esse mesmo assunto. Então você vai mapear quais são as opiniões de um, de outro, dos variados que você selecionar, e vai tentar montar uma discussão. E só de você montar essa discussão, você já andou aí metade do caminho para compreender o assunto. Pode ser que você queira também, mais à frente, depois de muitas leituras, até mesmo se posicionar nesse universo em torno desse assunto. Agora, a proposta do Mortimer Adler, originalmente, já ficou claro, né? Ela pressupõe que você
vai juntar numa mesma discussão autores de perspectivas diferentes, que pensam diferente, que trazem nuances diferentes, talvez que até viveram em épocas diferentes e foram então impactados por experiências muito diversas. Originalmente, a leitura sintópica se destina a isso. Não foi bem nossa opção aqui, já perceberam. Nós tratamos aqui de 3 obras de um mesmo autor. Isso pode parecer estranho a princípio, mas tem uma explicação. A gente poderia muito bem aqui, como eu expliquei no começo, lá no comecinho, nas primeiras aulas, né? A gente poderia pegar aqui as fontes que trataram de Sócrates, as fontes contemporâneas, né? Poderíamos pegar Xenofonte, Aristófanes, até Aristóteles, que não conviveu com ele, mas fala um pouquinho, muito pouco dele na metafísica, e cruzar as perspectivas, né? Só que eu imaginei que a gente pudesse fazer algo mais interessante, até porque, esse é um ponto importante, nosso tema aqui não é propriamente Sócrates. Nós não estamos interessados apenas em Sócrates, na figura de Sócrates, numa biografia de Sócrates. Se fosse assim, poderíamos pegar até mesmo outros autores, até contemporâneos, que fazem um mapeamento, tentam fazer um mapeamento da vida de Sócrates com base em outras fontes. Nossa proposta aqui é centrar no nascimento da filosofia e, para isso, utilizar esses 2 atores importantes aí, esses 2 pensadores importantíssimos nesse começo. E o nascimento da filosofia, é comum falar, né, que Sócrates é o pai da filosofia, mas ninguém pergunta quem é a mãe da filosofia, né? A filosofia não nasceu aí por geração espontânea. E a proposta que eu trago a vocês é que a filosofia nasceu não com Sócrates e nem somente com Platão. Ela nasceu no encontro desses 2 pensadores, no impacto que a atividade de Sócrates teve na vida de Platão. Então, a gente poderia até brincar aqui, né? Sócrates é o pai da filosofia e Platão foi quem recebeu essa semente de que o próprio Platão fala no Fedro. Então, nessa relação, Platão seria aí, numa brincadeira aqui, seria a mãe da filosofia, porque foi nessa relação que surgiu esse rebento, esse filho, né, esse fruto que é a filosofia. É claro que a filosofia foi se desenvolvendo ainda mais, né, com Aristóteles, com certeza trouxe muitos elementos aí que configuram a filosofia como nós a entendemos hoje, mas basicamente esse encontro aí foi quem configurou a filosofia e como que entregou essa proposta nas mãos de Aristóteles, que a desenvolveu ainda mais. Então, estando estabelecido que nosso tema é como a filosofia surgiu, nosso foco então está nessa relação de Sócrates com Platão. O foco então vai ser o impacto, ou seja, o que Sócrates trouxe e o modo como Platão assimilou. E para isso, a opção que eu fiz foi escolher 3 obras de Platão que representam fases diferentes da atividade de Sócrates. Escolhemos Alcibíades I, que é um diálogo, como eu disse, suspeito, mas se não é platônico, diz muito sobre o que Sócrates fazia e a visão que Platão tinha dessa atividade. Alcibíades I representa uma fase, talvez, de juventude de Sócrates, né? Ele se encontra com Alcibíades ali, que estava planejando entrar para a política como conselheiro de Atenas, né? Numa linha cronológica, a gente colocaria o Fedro aí, historicamente falando, no intermediário, né? E a Apologia, claro, representa o final da vida de Sócrates, como o 3º livro nessa linha de tempo. A gente poderia olhar por outro ponto de vista também e colocar a Apologia como o 2º livro, não na ordem temporal, mas na ordem de maturidade, porque é na Apologia que Sócrates delimita muitos dos pontos das suas supostas doutrinas e do seu método. E o Fedro, é nele que Platão já começa a falar da sua própria dialética. Então, não há teses propriamente platônicas no Alcibíades I e nem tanto na Apologia de Sócrates, porém já há teses platônicas no Fedro. Então a gente colocaria aí, sob esse ponto de vista, não histórico, mas doutrinal, o Fedro em 3º lugar. Mas é fato que existem então 3 perspectivas, embora as 3 sejam platônicas, para tratar dessa figura de Sócrates e daquilo que ele trouxe para o debate, então, na Atenas daquela época.
A pergunta que usualmente se faz também, né, já que a filosofia nasceu dessa relação, né, é com quem esse filho se parece mais. É usual a gente brincar, né, pegar uma criança e começar, não, o nariz é do pai, a testa é da mãe, a boca é do avô, né? Não há muito consenso em torno de alguns pontos da filosofia platônica. Alguns detalhes, fica claro que ele meio que herdou de Sócrates e desenvolveu. Há outros pontos em que é claro que foi Platão quem desenvolveu aquilo, até porque Sócrates não tinha nenhum interesse naquele assunto. Doutrinas, por exemplo, físicas, né? Sobre a origem das coisas e tal. Por exemplo, o Timeu, por exemplo, é uma obra puramente platônica, né? Embora o método socrático esteja de algum modo ali, são doutrinas platônicas. Então não é tanto o nosso interesse aqui ficar traçando o que é de Platão, o que é de Sócrates, dividir aí essa herança, até porque não se trata de um divórcio, né? Não precisa separar o espólio aí. Cada um trouxe para esse casamento, para essa relação, aquilo que tinha de melhor. Por falar em relação, eu acho que existem pelo menos 4 passagens de Platão que autorizam tratar a filosofia como algo que nasce dessa relação entre Sócrates e Platão e que nasce em qualquer época da humanidade em que ela venha a surgir na vida de alguma pessoa, né? Veja, me vem à cabeça agora aquele trecho do Teeteto, por exemplo, em que Sócrates diz que a tarefa dele é um pouco como a tarefa de sua mãe, que era parteira. Ele diz lá que a sua mãe então se dedicava a essa tarefa de auxiliar as mulheres grávidas a dar à luz uma criança. E ela por si só, por sua vez, já estava numa idade infértil, não era capaz de dar à luz. Ele também diz isso. Eu, Sócrates, não tenho nenhuma doutrina minha para chamar de minha, mas eu sei, eu tenho a habilidade de auxiliar as pessoas a trazer à luz, a trazer à consciência essas ideias, as doutrinas. E ele diz a Teeteto que ele percebe que Teeteto está então grávido, está prenhe de ideias, né? Então, ou seja, a filosofia surge aí nessa relação, né? Ela se exerce nessa relação. Nós lemos aqui um trecho interessantíssimo do Alcibíades, também indicando isso, quando Alcibíades pergunta, vem cá Sócrates, que história é essa de cuidado de si? Como eu faço para me conhecer? E Sócrates evoca a metáfora interessantíssima da pupila. Como é que nós conseguimos visualizar nossa própria figura? Entre outros modos, olhando dentro da pupila do nosso interlocutor. Ali nossa imagem se reflete. E ele então faz analogia com a inteligência. A nossa inteligência, ela se revela a nós quando nós contemplamos a essência da alma da outra pessoa. A essência com a essência se revelando. Aí também se mostra essa relação muito fértil, né? Terceiro exemplo, nós também lemos aqui no Fedro, aquela metáfora do agricultor experiente, aquele que guarda as sementes mais importantes para lançar na alma do discípulo condigno, do discípulo apropriado, também indicando que a filosofia parte do princípio de uma relação entre mestre e discípulo. E por fim, o grande exemplo, o próprio banquete, um dos discursos indica que a filosofia é um tipo de eros. Eros, nesse discurso, ali são 5 ou 6 discursos, né, sobre o eros, e um deles, não me lembro se é o da Diotima, não me lembro agora, diz que o eros, né, é o desejo de procriar no bem. Isso até lembra aquele soneto do Shakespeare, o soneto número 1, né? Dos seres ímpares ansiamos prole para que a flor do belo não se extinga. O desejo de, contemplando a beleza, com que ela se eternize. Você quer frutificar na beleza para que ela não termine, né? E, portanto, a filosofia como tipo de eros também é um desejo de eternidade, mas é um desejo de tipo diferente. A eternidade através das ideias, da inteligência. É um tipo também de relação fértil entre o mestre e o discípulo. Alcibíades diz para Sócrates que ele é um grande amante, né? Ele até propõe a Sócrates uma proposta indecorosa que Sócrates não aceita ali, não aceita trocar
a relação com Alcibíades por aquilo que ele tem a oferecer, que é muito mais valioso do ponto de vista dele. Então essas 4 passagens indicam aí com evidências irrefutáveis que para Platão havia algo importante aí na relação entre um professor e um aluno, ou entre interlocutores, o que quer que seja, entre 2 pessoas empenhadas na busca da verdade. Por isso, não acho tão importante, muitos fazem isso, mas eu não vejo relevância nisso, em especial num curso introdutório como esse, ficar separando exatamente uma linha divisória entre uma coisa e outra, até porque todos sabemos que numa relação amorosa, isso nem sempre é fácil discernir o que é de uma pessoa e o que é de outra. Mas nós podemos sim tentar traçar qual foi ou quais foram as novidades que Sócrates trouxe para o debate da época. Uma época acalorada, uma época em que os sofistas se proliferavam, até Sócrates foi confundido com os sofistas e ele de algum modo se diferenciou deles, e essa diferenciação dele dos sofistas é que o tornou a pessoa que ele é. Utilizando uma passagem de um livro do Eric Voegelin, a gente pode estabelecer aqui como grande novidade de Sócrates a criação, como Voegelin diz, de uma ordem da sabedoria. O que isso significa? O Voegelin diz que os diálogos de Platão são uma simbolização dessa ordem da sabedoria que Sócrates criou. É importante entender um pouco isso, né? O Eric Voegelin não gasta muito latim com isso, ele joga a ideia e deixa o leitor ali para maturar essa ideia, né? Mas é interessante pensar sobre isso. Por quê? Porque Sócrates se confrontou com os sofistas da época. Atenas passava por uma fase ruim, né, da sua história. Ela perdeu a guerra do Peloponeso recentemente, muitos conflitos políticos. Platão relata um pouco isso no comecinho da Carta Sétima, né? Entra um grupo político, entra outro grupo político, aquela confusão, aquela brigaiada, perseguição, né? As crenças religiosas já estavam se pulverizando, enfim. Sócrates tinha a tendência de culpar um pouco os sofistas por isso. Então ele se diferenciou um pouquinho deles em razão disso. E a impressão que dá, lendo esse trecho do Eric Voegelin, é que o impacto que a realidade teve em Sócrates o estimulou a criar uma ordem dentro de si, dentro da sua própria alma. Ou seja, a bagunça exterior, né, refletia no seu interior, ele não gostava do que via e começou a criar um jeito, um método para tentar colocar ordem nessa bagunça. E o diálogo, ou os diálogos que ele empreendia na cidade, nas casas dos amigos, nos ginásios, eram aí já um resultado dessa ordem interna que ele criou. A grande sacada dele, segundo Voegelin, foi criar essa ordem interna. Essa ordem interna, esse modo de organizar a sua própria mente, seus pensamentos, seus conceitos, ela se extravasou na atividade dele. A gente é tentado a pensar que, bom, a gente pode comparar então esse diálogo que acontecia na realidade como reflexo do diálogo interno que ele próprio tinha consigo mesmo, né? E por sua vez o diálogo de Platão, as obras de Platão, são aí um terceiro nível de representação, representando a atividade de Sócrates que representava a sua ordem interna, a ordem mental interna, que por sua vez apontava, né, era um projeto, como o professor Olavo de Carvalho diz no curso História Essencial da Filosofia, existe um projeto socrático. Veja, esses 4 níveis que eu mencionei aqui, né, a alma de Sócrates em fase de ordenação, não é? A sua atividade de diálogo com as pessoas na rua, nos ginásios, é o segundo nível. Um outro nível, a obra de Platão, que representa tudo isso. E o quarto nível seria aquilo que ele projeta, aquilo que Sócrates pretendia com isso. Curiosamente, esses 4 níveis aí, eles se parecem um pouco com aquela comparação que Aristóteles faz no começo do livro Da Interpretação,
Se você não conhece, pode buscar logo no comecinho, nas primeiras frases, ele diz que a palavra escrita, ela simboliza a voz humana. Por sua vez, a voz humana, a voz articulada, ela simboliza o verbo mental, né? Simboliza as representações, ele fala as paixões da alma, enfim, o verbo mental. E, por sua vez, esse verbo mental é resultado, de algum modo, é uma simbolização mais ou menos acabada da própria realidade. Então isso casa muito bem com essa ordem da sabedoria criada por Sócrates. Da realidade que o impactou, ele criou uma ordem interna da sua alma. Essa ordem interna, por sua vez, extravasava na sua atividade eloquente, né, nas ruas de Atenas. E Platão, por sua vez, pretendeu registrar tudo isso, simbolizando essa ordem nos seus diálogos. Então, segundo essa proposta do Eric Voegelin, quando você, isso que está dizendo sou eu, não é ele, quando você lê um diálogo platônico, você tem acesso, então, pode ter um acesso indireto, pelo menos, a essa ordem interna da alma de Sócrates. É uma tradução da tradução, mas é possível chegar. Então, ler diálogos platônicos seria um modo de você se aproximar dessa ordem e, portanto, se a filosofia acontece nessa relação entre mestre e discípulo, fazer de Sócrates e de Platão seus próprios mestres, né? É uma proposta interessante. E se envolvendo, então, na assimilação dessa ordem que estava na alma de Sócrates, você, querendo ou não, acaba se envolvendo no que se chama de projeto socrático. Esse projeto socrático é uma proposta que Sócrates lançou, Platão agarrou com todas as forças e, segundo o professor Olavo de Carvalho, é composto de alguns elementos. Eu vou ressaltar aqui pelo menos 3. Esse projeto de Sócrates, ou seja, a filosofia para Sócrates, pressupõe que a sabedoria existe, que é algo existente, algo palpável e algo desejável. Só aí já há uma diferenciação em relação ao que se entendia por sabedoria antes dele. Vocês podem se lembrar daquela passagem da Apologia em que ele relata para os seus juízes que recebeu do amigo Querofonte o oráculo de Delfos, dizendo que Sócrates era o homem mais sábio de Atenas. Ele ficou muito curioso com isso, porque ele não se julgava de modo nenhum sábio, e foi atrás de entender que história é essa. Então ele decidiu conversar com aqueles que eram considerados sábios na época, né? Os poetas, os artesãos, os políticos, os oradores e tal. E ele foi percebendo que aquelas pessoas, embora fossem virtuosas, embora tivessem eficácia naquilo que faziam, né, tivessem a areté, como se dizia na época, elas não sabiam exatamente os fundamentos dessa sua eficiência, dessa sua virtude. Veja, areté é traduzido por virtude, é uma tradução que não é tão ruim assim, mas ela não passa exatamente o que se entendia. Areté é uma capacidade de eficiência, é ser capaz de produzir algo, de fazer algo, de agir de algum modo eficiente. É uma excelência em alguma atividade. Nesse ponto, se entendia então que um sapateiro, que era um exímio artista da sapataria, era um sófos, era um sábio naquela área. Um grande poeta, um poeta reconhecido, era um sábio de algum modo naquela sua atividade. Um orador que conseguia eficientemente convencer o público, persuadir o público, era um sófos, era um sábio. Só que Sócrates foi cutucado, né? Ele foi incentivado a questionar isso, porque se ele é o mais sábio e se ele tem consciência de que ele pouco sabe, então isso quer dizer que a sabedoria tem uma outra conotação. E foi na conversa com esses supostos sábios que ele entendeu que eles eram até eficientes, vamos dizer que são eficientes, mas quando você pergunta a eles sobre a sua arte, sua técnica, a sua própria virtude, eles não sabem os fundamentos, ou seja, eles não têm um conhecimento dos princípios, dos fundamentos dessa mesma arte. E, portanto, ele entendeu que eles não sabem, de fato, não conhecem a sua própria arte, embora possam fazer por hábito, até mesmo por técnica, eles não têm um conhecimento específico dos fundamentos. Então ele, Sócrates,
que também não sabe desses fundamentos, é mais sábio que todos esses, porque pelo menos ele sabe que não sabe. Então, aí se delineia a ideia de que o conhecimento, de que a sabedoria, ela existe, ela é apetecível, é desejável, mas que nós aqui, né, como ele próprio diz no Fedro, Fedro pergunta, mas como chamar essa pessoa? Então ele fala, chamar de sábio é muito, porque sábios são só os deuses. Podemos chamar de filósofos, aqueles que buscam o saber. Então, esse projeto socrático pressupõe que a sabedoria exista e que é desejável. E Sócrates, claro, se colocou a caminho. Um segundo elemento que pode ser ressaltado é a ideia de que algum conhecimento certo é possível alcançar. Sócrates era uma pessoa modesta, sabia que esse conhecimento chamado apodíctico, né, o conhecimento objetivo, certo, ele se aplica a um conteúdo pequeno, a poucos elementos, mas a atividade que ele desenvolvia deixa claro que ele fazia questão de ter algumas certezas. A conversa dele com Alcibíades, a conversa dele com Fedro, indica que ele vai fazendo um esforço enorme para chegar no que se chama de homologia, né? Ou seja, num consenso com o interlocutor, baseados em alguma evidência. Então, um exemplo que me veio aqui agora à cabeça, ele fala com Alcibíades, Alcibíades, você quer ser conselheiro em Atenas, mas você sabe o que é justiça? Não, primeiro, né? O que é preciso para ser um bom conselheiro? Alcibíades nem sabe, né? Ele se dá por desentendido. E começa, então, a trilhar a busca por algum conhecimento certo sobre a justiça. É aí, então, que algumas poucas certezas são possíveis. E o terceiro elemento desse projeto socrático é a ideia, aí já a gente tem que ir um pouco para o lado histórico, né? A ideia de que a sociedade que vai perdendo a capacidade de ter autoridade intelectual sobre as pessoas, autoridade política, intelectual, religiosa, ela acaba fazendo com que surjam indivíduos que se candidatam a portar esse saber. E Sócrates foi um desses. Sócrates, percebendo a debacle do seu entorno, se candidatou então a ser o portador, né? Ou seja, ele começou a pesquisar, começou a entender algumas coisas com alguma certeza e ele então simbolizou, como o próprio Eric Voegelin disse, essa ordem do saber dentro da sua própria alma. Isso era de algum modo inédito. O próprio Eric Voegelin invoca a Antígona, a peça de Sófocles que indica um pouco esse conflito, a tensão entre um indivíduo, Antígona, e o poder estatal, né, do seu tio Creonte. Ali já estava prefigurado um pouco o drama de Sócrates aí, nessa luta do indivíduo contra o Estado, que representava outrora uma autoridade legitimada. Isso também está evidenciado nesse projeto, ou seja, aquele que entra nesse projeto, aquele que quer ser um filósofo, tem que estar disposto a, em algumas ocasiões, em muitas ocasiões, saber algo que os outros não sabem e pagar o preço desse saber, né? E aí, eu queria passar aqui, caminhando para o meio desse nosso encontro, tratar de algumas possíveis doutrinas de Sócrates, né? É estranho falar isso porque Sócrates é o cara que falou que nada sabe. Mas muitos comentadores, muitos historiadores tentam mapear aquilo que, vamos dizer, né? Aquilo que alguém escreveria no lugar de Sócrates se precisasse definir quais são suas possíveis doutrinas. Essa concepção, claro, não é muito correta, porque se ele quisesse escrever, ele tinha escrito, né? Essa é a grande verdade. Platão, que foi contemporâneo dele, conviveu com ele, escreveu cerca de 30 diálogos e tantas outras cartas, ele poderia ter escrito isso, mas ele não quis escrever. Mas a gente pode delinear como pressuposição que ele tinha algumas doutrinas, ou seja, que ele se fundamentou em certos juízos sobre a realidade, certas concepções que ele trouxe como novidade. Uma delas, o Giovanni Reale aponta, ele não aponta com certeza absoluta, mas ele faz uma projeção interessante.
que é uma nova concepção a respeito da alma humana, da alma como sede da consciência moral e intelectual do indivíduo. É estranho falar que isso foi uma novidade socrática, porque para nós hoje parece tão evidente, né? Nós hoje nos vemos claramente como pessoas individualizadas, com uma alma individual, com uma inteligência individual. A gente tem essa ideia hoje como muito bem estabelecida e não sabe que naquela época havia doutrinas, inclusive religiosas, órficas, que Homero também tem algumas ideias assim, né, na Ilíada e na Odisseia, há algumas passagens que indicam que a coisa não é tão simples assim, que a nossa alma, depois da morte, bom, ela não é propriamente nós mesmos, né, mas ele trouxe essa concepção muito clara e fundamentada de que a sua alma, o destino da sua alma após a morte, ele acaba respeitando um pouco aquilo que você mesmo construiu nessa sua própria vida, ou seja, aquilo que você faz, o modo como você age, o modo como você intelige, isso é um patrimônio da sua alma individual. E a sua consciência é a sede da sua alma. E a alma, por sua vez, a essência dela é a própria inteligência, né? Então isso é uma concepção socrática. O Giovanni Reale diz o seguinte: antes de Sócrates, essa ideia não circulava dessa forma. Xenofonte, Platão, indicam que Sócrates dizia algo nesse sentido. Na Apologia, por exemplo, em diversas passagens ele evidencia isso. Ele fala, eu não sei o que vai ser da minha vida, eu não sei o que vai ser depois que eu morrer, mas eu tenho certeza de que a divindade não é injusta com um homem justo, né? Ou seja, de que um homem justo vai receber como prêmio uma vida justa depois da morte, né? Indicando aí uma correspondência entre a sua atividade nesta existência e a atividade em outra existência após a morte. E o Reale continua. Depois de Sócrates, essa ideia começou a ser disseminada. Então ele junta os pontos e diz, logo essa concepção é a concepção socrática. Se Platão, Xenofonte colocam na boca de Sócrates a concepção que antes dele não existia e depois passou a ser difundida, então logo é uma concepção que parece de criação dele. O segundo ponto que pode ser indicado aqui diz respeito a uma nova concepção, também nova aqui, né, de virtude, de areté. Como eu disse, antes de Sócrates, a virtude era vista como uma simples eficiência, como uma excelência em alguma atividade. Sócrates entendeu que não é bem assim, não é tão simples assim, que a areté, que é a eficiência, sem conhecimento, não leva à felicidade. Não é propriamente uma sabedoria. A sabedoria, ela é virtude com conhecimento. É por isso que ele acaba entendendo, então, que aqueles supostos sábios não são sábios. Eles podem até ter alguma virtude ali, né, conforme a concepção que tinham naquela época, mas como não têm o conhecimento dos fundamentos, essa virtude não avança para uma sabedoria. Então essa concepção de virtude dele, unindo a virtude ao conhecimento, é propriamente socrática. Um terceiro ponto diz respeito a uma certa pretensão de autodomínio. Sócrates é um sujeito que busca o conhecimento de si a todo momento. E ele traz uma concepção, né, concepção que também é de algum modo platônica, de que quando você conhece a verdade sobre alguma coisa, sabe qual é, por exemplo, a ação mais justa, você não pode, senão, atuar conforme esse mesmo conhecimento. É aquela ideia, verdade conhecida, verdade obedecida. Isso também, né, talvez seja aí a origem da concepção de filosofia do professor Olavo de Carvalho, como busca da unidade do conhecimento, na unidade da consciência e vice-versa. Ou seja, o que você conhece deve ser integrado na sua consciência e no seu agir e na sua própria vida. Há de haver uma coerência entre o que você conhece ou passa a conhecer e o seu modo de vida. Sócrates se empenhou a todo momento em buscar essa correspondência entre o que ele sabia e o que ele fazia. Na Apologia mesmo fica claro isso. Ele fala da justiça lá, né?
Ele fala que ele está disposto a dar a sua vida pela justiça, né? Ele prefere sofrer uma injustiça a cometer uma injustiça. Ele fala também isso na República, se não me engano. Enfim, essa junção de conhecimento e virtude é propriamente socrática, e isso induz também uma espécie de autodomínio, ou seja, eu conheço e, portanto, eu devo, se for preciso, limitar minhas pretensões de poder, de vitória, minhas pretensões de gozar do mundo, né, do que o mundo oferece, se isso estiver em confronto com o meu conhecimento a respeito desse mesmo mundo. E, por fim, esse ponto é um ponto menos difundido na doutrina, mas fica claro também na apologia e também no diálogo Críton, uma espécie de postura dele de não violência, é um certo pacifismo, né? No bom sentido da coisa, não é um sujeito fracote que evita brigar, mas ele faz de tudo para não cometer injustiças e para, de algum modo, aceitar a realidade. Veja, no diálogo Fédon, ele menciona lá que ele estudou durante um tempo as doutrinas de Anaxágoras, e entre as doutrinas interessantes de Anaxágoras está a ideia do nous, que é o quê? É uma espécie de inteligência ordenadora da realidade. Isso também, de algum modo, foi inspiração para os estoicos, né, alguns séculos depois. A ideia de que o que quer que aconteça é, de algum modo, vontade daquela inteligência que coordena a realidade, coordena o mundo, coordena o cosmos. Portanto, não adianta você lutar com revolta contra isso. Então, de algum modo, Sócrates aceita a realidade como uma oferenda, digamos assim, daquele que coordena o cosmos e não se revolta violentamente contra isso. Platão, estava lendo esses dias a Carta Sétima, tem um trecho até comovente. Platão sugere, então, que qualquer modificação que deva ser feita na ordem política não deve ser violenta. Você deve tentar, de todo modo, mudar as coisas, né, sem usar a violência, sem usar a revolta. Ele até diz lá, nessa passagem, que você não é obrigado a expor a sua vida para lutar por algo que você acredita em termos políticos. E, portanto, é preciso saber atuar, né? É até por isso, né, é um tema aqui de um dos próximos pontos, é até por isso que Platão, de fato, decidiu filosofar. Na Carta Sétima ele diz isso, que ele ficou muito espantado com o modo como Sócrates foi tratado injustamente. Veja, tanto pelos democratas, né, pelo regime democrata, sob cuja égide Sócrates foi condenado, como também, ele se lamenta nessa Carta Sétima, dos seus próprios aliados políticos, que num certo evento lá tentaram forçar Sócrates, se não me engano, a trazer um sujeito lá à força, um prisioneiro de guerra à força, acho que foi isso, e ele se recusou. Então, de todos os lados vêm injustiças contra esse homem que ele entendeu como o mais justo de toda a Atenas da época. E ele então diz, nessa mesma Carta Sétima, que ele então se inclinou para a filosofia porque ele entendia, então ele passou a entender, diante do drama de Sócrates, que não havia outra solução para a felicidade da cidade, da polis, senão impregnar a filosofia nos governantes. Ele fala que os filósofos devem chegar então ao governo das cidades, entendendo então com isso que, quando isso acontecer, pessoas como Sócrates poderão atuar livremente, sem ser condenadas então pela cidade. Então fiquem com esses 4 pontos que, bom, não são propriamente doutrinas, mas são concepções que Sócrates, tudo indica, tinha consigo.